de alguma maneira, no mínimo para receber também o link, os que ainda não são associados da rede. Este é um evento aberto, na verdade é uma reunião de trabalho dos grupos de economia circular e de rotulagem da rede. Meu nome é Sônia, tenho o prazer imenso aqui de ter 3 ilustres convidados hoje, Fabrício Soler, que também é conselheiro da rede, Henrique Lian, muito querido, e o promotor de justiça, senhor Marcelo Lemos, que também falará em seguida. Nós temos o costume na rede de gravar esses eventos abertos apenas com a concordância de todos, evidentemente, e em seguida vamos disponibilizar no YouTube também, que é um canal onde já há vários eventos promovidos no passado, de economia circular, de rotulagem, fontes de financiamento, agro, enfim, diversos temas aí. Nós temos na agenda dessa 1h30 previsto essa rápida abertura da minha parte, depois teremos excelentes contribuições aqui dos 3 convidados. No final, faremos um debate e também, claro, umas palavras de encerramento, até às 11h30 é a promessa da nossa interação. A rede, muito rapidamente, o que é uma associação que promove o pensar ciclo de vida, o debate em torno dos benefícios e da necessidade e dos obstáculos de se pensar ciclo de vida e se adotar isso na gestão e na tomada de decisão. Temos aí mais de 50 associados de diferentes segmentos de maturidades diferentes no tema e também de motivações diferentes para estarem engajadas nesse contexto. Temos empresas e temos também associados institucionais, que são academia, associações, governo, ONGs, e esse colorido de associados permite que nos comprometamos com relação à Agenda 2030 em promover pontes, em fazer diferente, em fazer através de parcerias, alcançar objetivos tão importantes para todos nós. Brevemente, o que fazemos na rede ACV temos reuniões bimestrais, onde discutimos assuntos estratégicos que alavancam possivelmente justamente essa adoção desse olhar de ciclo de vida no cotidiano e na tomada de decisão. Temos um diagnóstico de maturidade em ACV que já estão todos convidados a acessarem no nosso site. No final, indicaremos aonde encontrar, se não tiverem feito isso ainda. Temos também uma trilha de aprendizado, que é a nossa capacitação. Grupos de trabalho, como eu mencionei, o de economia circular e rotulagem estão promovendo este evento hoje em conjunto e aberto, porque acreditamos que é um convite para a sociedade como um todo, né, refletir sobre as afirmações de sustentabilidade e as suas implicações. Temos também uma comissão bem técnica, né, que se debruça sobre os detalhes de metodologias e olhares setoriais de construção, agro e de mobilidade, lançado recentemente. E o que discutimos, especialmente nas reuniões bimestrais, mas também em eventos como hoje, o que está pedindo esse olhar de ciclo de vida, sejam certificações, sejam políticas públicas, compras sustentáveis, como a nossa nova lei de licitações de 1º de abril de 2021, sistemas de gestão e uma série de questionários que são praticamente sinônimo de melhores práticas, né, de sustentabilidade, que em vários momentos fazem menção à necessidade de se olhar de forma mais integrada os impactos de tudo que fazemos, na verdade. E um pouco dessas alavancas é o que certamente os nossos 3 convidados falarão hoje, por isso não vou mais consumir o tempo deles e já dou a palavra aqui ao querido Fabrício. Muito obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigado, Sônia, a gentileza da apresentação. Cumprimento aqui a rede, em nome de todos aqui que estão acompanhando, em particular os meus colegas, amigos de mesa aqui, doutor Henrique Lian, doutor Marcelo, satisfação estar com vocês. Vou aqui objetivar a minha apresentação, espero aqui em 20 minutos trazer o conteúdo para a gente poder aqui discutir em conjunto. Apenas me confirme, por gentileza, Sônia, se não tem nenhum equívoco aqui, vocês estão vendo tela cheia. Sim, senhor. Fechou? Então, maravilha. Bom, meu nome é Fabrício Soler, sou membro aqui da rede, tenho a satisfação de trabalhar aqui com a Sônia.
Sou consultor do CEPAP no Brasil, que é o The Circular Plastic in the America Program, da ONU, e também da Confederação Nacional da Indústria para estudos em economia circular e resíduos. Sou diretor de saneamento da Fiesp e também sou membro de conselhos e comitês de sustentabilidade e ESG, membro independente. Só lembrando, eu vou passar pelo tema consumo consciente da responsabilidade compartilhada ao uso do greenwashing no mercado de consumo. Aliás, conteúdo esse preparado por um diálogo feito, em particular, com o Dr. Marcelo, que muito me ensinou aqui dentro desse contexto, e por isso que eu tomo a liberdade de dividir parte do que a gente dialogou aqui com todos. Primeiro tema, consumo sustentável. Só lembrando, nós temos uma lei federal, 13.186, que institui a política de educação para o consumo sustentável. Consumo sustentável definido como uso dos recursos naturais de forma a proporcionar qualidade devida à geração presente, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. E complemento esse conceito com o conceito de consumo consciente, do Acatu, que define como consumir com melhor impacto, consumir diferente, sem excessos ou desperdícios, para que haja o suficiente para todos, para sempre. O consumidor, portanto, é um indivíduo empoderado. Ele entende que o ato de consumir um produto ou serviço faz parte do contexto que envolve produção, compra, uso e descarte e traz uma consequência positiva ou negativa para si própria, ao meio ambiente e à economia. Dentro desse contexto, nós temos o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares, aprovado pelo Decreto Federal 11.043 de 2022, que prevê, dentro do plano, o consumo consciente, o descarte adequado, também reforçando o papel do consumidor para viabilizar a ruptura no modelo de gestão de resíduos atual, atentando que a falta de conscientização faz com que as pessoas desconheçam a importância da mudança, né, de realidade a partir do comportamento. E prevê como diretriz reduzir a geração de resíduos e a quantidade de rejeitos encaminhados para a disposição final por meio do estímulo à educação ambiental, campanhas, projetos, setor educacional, sociedade civil, setor empresarial, visando a conscientização sobre a importância do consumo sustentável. E, para isso, passemos para o cenário Brasil, um cenário que precisa ser, de fato, extirpado do território nacional, um país de 5.570 municípios, dos quais 2.600 encaminham tudo que é gerado por nós, geradores de resíduos, sociedade, para lixões, comprometendo a qualidade do ar, da água, comprometendo a qualidade do solo, comprometendo a saúde pública e causando sérios impactos, não só ao ambiente, o meio ambiente natural, mas a sociedade como um todo. Isso é inadmissível em pleno 2023, chegar aqui num diálogo tratando de consumo responsável e um cenário de metade dos municípios brasileiros encaminhando tudo o que é gerado para lixões. E aí nós temos pais, mães, tios, avós, crianças sobrevivendo desse ambiente, na catação, pegando restos de alimento, pegando os materiais para reciclagem. Nós precisamos acabar com isso urgentemente. Essa foto é uma foto que foi, inclusive, premiada, o garoto com essa árvore de Natal e o cenário de fundo em pleno lixão, a pessoas na catação, animais, a exemplo dessa outra, e para concluir, essa que é, né, extremamente atual e reflete o desafio que nós temos em território nacional. Isso tudo para dizer que nós precisamos avançar para eliminar os lixões do Brasil e assegurar a destinação final ambientalmente, a disposição final ambientalmente adequada. Eu estou falando aqui, naturalmente, de resíduos, mas não vou esquecer que 110 milhões de brasileiros têm o seu esgoto lançado diariamente em cursos d'água e igarapés, comprometendo a qualidade do meio ambiente. Isso é a população da França e da Espanha somadas diariamente lançando esgotos em tratamento. Bem-vindo, Brasil. 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água. Isso equivale à população do Canadá sem água potável. Então, aqui, dentro da rede ACV, nós temos esse dever de trazer esse cenário e avançar urgentemente para o saneamento desse país. E, para isso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos nos traz
como um dos principais instrumentos a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, impondo ao setor empresarial, ao poder público e aos consumidores atribuições individualizadas e encadeadas para minimizar o impacto do produto e, por consequência, do resíduo no meio ambiente. Uma dessas formas é a atribuição do setor privado empresarial a implementar os sistemas de logística reversa, viabilizando o retorno, a coleta e a destinação final ambientalmente adequada de um conjunto de produtos como agroquímico, pilhas e baterias, pneus, óleo lubrificante, lâmpadas, eletrônicos. Além desses, o Brasil já tem logística reversa para medicamentos e também para produtos comercializados, embalagens, alimento, bebida, produto de limpeza, cosmético, entre outros. E eu sempre peço e reitero a importância do cuidado com a análise dos dados no Brasil. Ótima, a Europa vai muito bem em várias frentes, mas nós temos que lembrar o seguinte, o Brasil, nós temos Portugal aqui como exemplo, é do tamanho do estado de Pernambuco. A França é do tamanho da Bahia. A Espanha, do tamanho de Minas Gerais. E por que você está falando? A Alemanha, do tamanho do Mato Grosso do Sul. E por que você está falando isso, Fabrício? Pelo seguinte, quando eu estou falando de gerenciamento ambientalmente adequado, eu estou falando de território, de trânsito, de transporte de resíduos. E isso, por consequência, a infraestrutura rodoviária, os grandes deslocamentos, isso tem dificultado a viabilização desse gerenciamento, lamentavelmente. Nós precisamos avançar. Isso não é desculpa, isso é só um fato que a gente precisa avançar. E ainda assim, o Brasil já tem basicamente todos esses produtos, objeto de logística reversa, já devidamente regulados em implementação no Brasil. Muito bem, mas o que são os claims de sustentabilidade, Fabrício? Quaisquer alegações sobre atributos de sustentabilidade ou impactos ambientais de um produto ou negócio, incluindo claims de que um produto ou negócio não tem impacto negativo, tem impacto positivo ou tem um impacto comparativamente melhor sobre o meio ambiente. Ele pode ser baseado na comparação de produtos, na forma de que foram fabricados ou produzidos, ou na forma que podem ser descartados, ou na redução de energia. Esse conceito ele está no Guia Global sobre Claims de Sustentabilidade em Marketing e Comunicação. Vou depois trazê-lo aqui. Então, o claim ele pode ser feito de várias maneiras, de forma expressa, implícita, em forma de alegações, informações, símbolos, imagens, logotipos, gráficos, cores, nomes de empresa, produtos e marcas. E isso, no Brasil, nós temos, de certa forma, um orientativo da regulação, que é o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, que traz que todo anúncio deve ser respeitador e ainda honesto e verdadeiro. E o principal aqui objetivo do Código Brasileiro de Autorregulamentação é a regulamentação de normas éticas aplicáveis à publicidade e propaganda, destinadas a estimular o consumo de bens e serviços, bem como promover instituições, conceitos ou ideia. O infrator do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, ele tem como potenciais penalidades a recomendação de alteração ou correção do seu anúncio, o que tem sido muito comum, aliás. Aqui, passando rapidamente, dentro do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, nós temos um anexo próprio, trazendo apelos de sustentabilidade. A publicidade da responsabilidade socioambiental e da sustentabilidade, publicidade para a responsabilidade socioambiental e para a sustentabilidade, e a publicidade de marketing relacionado a causas. E, para isso, esses apelos têm determinados princípios que devem ser observados. Princípio da concretude, veracidade, exatidão e clareza, comprovação e fontes, pertinência, relevância e absoluto. Então, esses são princípios que devem estar previstos hoje, que estão previstos dentro do apelo de sustentabilidade do CONAR. E qual o cuidado? Então, aqui eu tenho o Pink Cérebro. O que iremos fazer hoje, cérebro? O mesmo de sempre, Pink, tentar fazer um washing. Então, esse é o cuidado, o objeto aqui que a gente traz para a discussão, a cautela que nós precisamos dispor. Por quê? O IDEC
3, 4 anos atrás, elaborou um estudo trazendo algumas práticas de greenwash, então mostrando que o tema está atual. Depois o doutor Henrique vai trazer aqui o Proteste, que faz um incrível trabalho nessa frente também. Greenwash, o que significa? Maquiagem verde, lavagem verde. As marcas criam uma falsa aparência de sustentabilidade. A estratégia é utilizar termos vagos, sem embasamento, que levam o consumidor acreditar que, ao comprar um produto ecológico, está contribuindo para a sustentabilidade ambiental. Aqui eu trago 2 exemplos que estão nesse estudo. Então, ele traz como exemplo de greenwash, alegações vagas. Quem aqui deste grupo não é amigo do meio ambiente? Agora, o que significa ser amigo do meio ambiente? O que é feito para ser amigo do meio ambiente? Amigo da terra, earth-friendly, sustentável, eco-friendly, ecológico, planeta mais verde, cuidado com a natureza, alegações geralmente genéricas e que não traduzem as ações de fato relacionadas à sustentabilidade. Alegações irrelevantes, como, por exemplo, este produto não tem CFC. Ué, é proibido. Então, quer dizer, qual que é a vantagem? Zero. Então, esse estudo que foi feito traz como principais práticas de greenwash as alegações sem prova, irrelevantes, vagueza e imprecisão, adorando falsos rótulos, falsas etiquetas, lorota, troca oculta e menor de 2 males. 2 males. Puja de alegações vagas. Parece um selo, mas não é. Cuidado. E aqui eu trago alguns exemplos do CONAR. Aqui é um caso concreto, carbono negativo. Então, um anúncio de uma empresa atraiu a reclamação de um consumidor que questionou a veracidade dessa alegação carbono negativo. Considerou que o anúncio é explicativo a empresa, né, sobre o conceito carbono neutro, carbono negativo, e que os dados repassados são verdadeiros. O que o CONAR julgou? Que em relação ao primeiro questionamento, ok, já em relação ao segundo questionamento, que é esse do carbono negativo, considera que o anúncio pode ser interpretado pelo consumidor médio como se as ações adotadas para ser uma empresa carbono negativo pudessem representar uma vantagem absoluta frente ao mercado, uma evidência suficiente da sustentabilidade geral da empresa, o que torna somente esta parte do claim passível de alteração. Então, quando ela fala carbono negativo, como se dentro das várias pautas, carbono, emissões, resíduos, efluentes, água, dentre outros critérios ambientais, pudesse ser uma verdade absoluta. Por isso, aqui, inclusive, foi proposta alteração. Outro, água mineral, a única água 100% ecológica. Ao afirmar que a água é mais sustentável que as demais e que seja a única 100% ecológico, é um erro e um desrespeito ao consumidor, se utilizando de apelo ambiental absoluto, pois não existem compensações plenas que anulem os impactos socioambientais produzidos pelas empresas. Escreveu a relatora no seu voto, que foi aprovado por unanimidade. Aqui é um outro caso concreto em que se trata de um claim relacionado a imbatível na limpeza e cuidado com o meio ambiente. Então, foi recomendado a alteração, dissociando o imbatível, tá? E o guia, que eu falei do Guia Global sobre Claims de Sustentabilidade em Marketing e Comunicação, que foi elaborado pela Associação Brasileira de Anunciantes e que trouxe aquele conceito de claims que eu trouxe no início, junto com o CONAR e com a WFA, World Federation of Advisors. Então, eu vou trazer aqui alguns pontos que eles trazem nesse manual. Princípios globais de sustentabilidade com base nas melhores práticas internacionais. Princípio 1. Os claims não devem ser suscetíveis de induzir em erro e seus embasamentos devem ser claros. Princípio 2. Os anunciantes devem, para todos os seus claims, possuir evidências robustas que possam ser consideradas objetivas e passíveis de comprovação. 3. As ações em comunicação e marketing não devem omitir informações relevantes. Quando o tempo ou o espaço forem limitados, os anunciantes devem usar meios alternativos para disponibilizar informações qualificadas, como site, Instagram, e outros mecanismos. Princípio 4. Os claims de sustentabilidade genérico devem ter seu fundamento no ciclo de vida completo de seu produto ou negócio, a menos que o anúncio afirme de maneira distinta e deixe claros os limites do ciclo de vida. Princípio 5.
Os produtos comparados em publicidade deverão atender às mesmas necessidades ou se destinar ao mesmo objetivo. A base de comparação deve ser clara para que o público tome uma decisão informada. E, por fim, princípio 6, os anunciantes e profissionais do marketing devem incluir todas as informações relacionadas ao impacto ambiental dos produtos que sejam exigidas por lei, órgãos reguladores ou códigos. E eles trazem aqui eu trago alguns exemplos concretos. O uso de expressão genérica e o cumprimento da legislação. Protege o planeta. Bom, o relator propôs aqui a alteração. Ele considerou fundamentadas as propriedades ligadas ao uso do gás. No caso aqui, era o gás, era uma substituição de gás, mas não concordou com a menção genérica da proteção do planeta. Seu voto foi aceito e o termo, então, a expressão protege o planeta, foi determinada a exclusão. Marca com consumo consciente, uso de termos genéricos e disponibilização de informação completa. Então, aqui é uma informação, uma empresa alegando, ostentando a afirmação, consumo consciente. Só quem tem o compromisso com a sustentabilidade tem essas ofertas. Em sua defesa, o anunciante apresentou informações concretas sobre as ações desenvolvidas na área de sustentabilidade, comprovando o teor do anúncio. O relator propôs a alteração de forma que a peça publicitária fosse incorporada links e informações que permitissem ao consumidor comprovar as afirmações de sustentabilidade. Selos ambientais, 100% madeira reflorestada, argumentos ambientais por meio do uso de sinais e símbolos. Aqui também remete ao anexo U dos critérios de sustentabilidade do CONAR. Comprovação e fontes. Os responsáveis pelo anúncio de que trata este anexo deverão dispor de dados comprobatórios e fontes externas que endossem, senão se responsabilizem pelas informações. Fontes externas. Não sou eu endossando a minha própria declaração, naturalmente. E aqui também, mas para dar mais uma quebra, né, no gelo, trust me, I'm green. Então, esse é o ponto, eu declarando, né, que sou verde, então é um ponto de reflexão dentro do nosso debate, e isso tudo conversa agora para 2 minutos, 3 minutos finais, dentro do meu tempo, chamando a atenção de vocês, que está na pauta hoje, 2 temas importantes. O primeiro, o governo federal vai regulamentar o Pró-Recicle, que são incentivos fiscais da cadeia da reciclagem. O governo prevê publicar agora, no próximo mês, um plano de transição ecológica com incentivos econômicos, incentivos fiscais para uma transição, um pacote verde no Brasil. Isso vai incluir mercado de carbono, bioeconomia, transição energética, resíduos e economia circular. E mudança do clima também é uma das pautas. Isso tudo que estamos conversando dialoga com a pauta do ESG, com a agenda ESG, com os critérios ambientais, sociais e de governança. Apenas para lembrar aqui que nós temos, dentro da pauta do eixo ambiental, como tema, economia circular e resíduos. Critério, economia circular e gestão de resíduos, devidamente alinhado com o tema que nós trouxemos anteriormente. E por que as organizações estão aderindo ao ESG? O estudo da AmCham, com a Humanizadas, disponibilizado no mês passado, com quase 600 entrevistados, traz que 61% deles entendem que a adoção da agenda ESG é para fortalecer a reputação da marca no mercado. E aí remete ao que a gente está falando dos claims. Para ter um impacto positivo em questões socioambientais, o lastro das medidas adotadas, e para reduzir riscos ambientais, sociais e de governança. E caminhando para o fim, para o meu último minuto, se Moisés abrisse o mar, né, hoje ele veria esse cenário lamentável. E, para isso, compartilho, o ano passado, a Organização das Nações Unidas aprovou uma resolução para que, criando um comitê intergovernamental de negociação, que é o INC, prevendo que até 2024 o globo, o mundo tenha um tratado global para os plásticos. E aqui é regular os plásticos, até porque o uso dos plásticos é fundamental. Eu estou sentado, a minha mesa tem plástico, a minha cadeira tem plástico, o meu telefone tem plástico, a chave do meu carro tem plástico, o meu cartão de crédito. Então, aqui não é a gente demonizar o produto, muito pelo contrário, que ele é fundamental para o nosso dia a dia. O que nós estamos tratando aqui pressupõe melhores práticas, uma conduta correta,
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, logística reversa, entre outras medidas. E eu tive a oportunidade de participar da segunda reunião em Paris, no começo desse mês, e eu trago aqui para vocês uma mensagem que não tem volta. Isso aqui é para frente. Esse tema vai andar. É um movimento global da regulamentação dos plásticos no mundo. E convido vocês no próximo dia 27, terça-feira, pauta de um webinar que eu vou estar fazendo sobre Tratado Global dos Plásticos. Oportunidade que nós teremos o Severino, que representa os catadores de materiais recicláveis, e lá estava a Camila da Biquim, professor Flávio Ribeiro da Unisantos, Carlos Silva Filho, que é brasileiro e é presidente da International Solid Waste Association, e o Paulo Teixeira, da Abiplast. E também vou lançar um livro, Direito dos Resíduos, todas as regulações de logística reversa de embalagens dos estados. Sônia, cravei aqui, 20 minutos pontualmente. Obrigado pelo convite. Passo para você o bastão. Ai, nossa, obrigada demais. Eu já tenho aqui a Isabela levantando a mãozinha, mas Isabela, me permita postergar a tua pergunta até um pouquinho antes, umas 11h15, quando a gente vai começar a abrir, para não perder aqui o pique, porque eu tenho certeza que o Henrique vai fazer vários ganchos aí do que o Fabrício acabou de falar, e o Dr. Marcelo na sequência também. Então, muito obrigada, Fabrício, muitas provocações, muito humor ácido, que é muito bom, porque isso é que mexe e incomoda as pessoas. Henrique, por favor. Muito obrigado, Sônia. Em primeiro lugar, obrigado a você e ao Fabrício por esse convite tão honroso. Mais importante do que a minha contribuição aqui é aprender com os colegas de mesa. Já aprendi um monte aqui com o Fabrício, que, por sinal, já representou os consumidores muito bem. Se eu não tivesse vindo, os consumidores já estariam super bem representados. Bom, eu sou diretor da Proteste, que não protesta, é uma organização que faz testes, por isso Proteste, e compõe uma rede global chamada Euroconsumers. Nós fazemos testes, estudos de mercado, defesa de interesses do consumidor, advocacy, e um pouco diferente da maioria das organizações consumeristas, nós trabalhamos com todo mundo. Nós trabalhamos com as empresas, nós trabalhamos com os governos e, evidentemente, com os consumidores e organizações da sociedade. Eu pensei nessa minha contribuição falar sobre fake claims, que é o greenwashing, que o Fabrício tão bem já caracterizou, e uma categoria nova que eu tenho observado, que é o fake blame, que é uma empresa ser acusada de greenwashing sem ter cometido greenwashing. E eu entendo essas duas categorias, fake claim e fake blame, como falhas de mercado. Então, eu vou começar tentando caracterizar mercado e consumidor, chegando no Brasil para fazer o gancho para as fake claims. Eu tenho insistido com os meus alunos que a microeconomia tem sido mal caracterizada. Ela tem como apelido a teoria da firma, ou teoria da empresa, porque os seus pioneiros foram pessoas ligadas à empresa e ajudaram a desenvolver estratégias de reações ou ações empresariais em função das variações de curva de demanda. E se é assim, a microeconomia, na verdade, é uma teoria do consumo, cujo principal ator é o consumidor, a partir do qual o mercado como um todo e os demais atores, o regulador, o produtor, o distribuidor, reagem. Né? Então, o que é mercado? Os consumeristas adoram citar o presidente Kennedy, que em 15 de março, atualmente Dia do Consumidor, disse: somos todos consumidores. Mas esse todos consumidores não nos faz iguais em todo o mundo e não faz os mercados iguais. Então, há campos de mercado e de consumidores, sendo o primeiro deles, o decano deles, o mercado europeu, evidentemente. Um mercado extremamente regulado, baseado no comando e controle, e que tem como esqueleto o direito romano, a Roman Law. Um Estado extremamente protetivo, provedor de serviços públicos de relativamente boa qualidade e também um Estado que é um grande consumidor. Então, neste campo, principalmente dos 27 países da União Europeia, prevalece uma cultura de proteção e de direitos. E o consumidor
é visto como um cidadão. Então, este é o campo do consumidor cidadão. Primeiro, ele é cidadão e, a partir dos seus direitos de cidadania, entendem-se os demais direitos, inclusive de consumidor. Em bastante contraponto a esse tipo de mercado, nós temos o mercado norte-americano. Enquanto o mercado europeu tem uma máxima regulação, o mercado norte-americano tem uma máxima autorregulamentação. E do ponto de vista da regulação estatal, ela é mista, com leis federais, estaduais, municipais e julgados na tradição da common law, diferente da tradição europeia. E neste mercado, o consumidor não é visto como um cidadão, ele é visto como um cliente. E o cliente é o rei. Então, o cidadão consumidor cliente, é o rei deste mercado autorregulado norte-americano, onde as empresas competem não para cumprir a lei, mas para oferecer benefícios extra do que os seus concorrentes oferecem. E aí, olhando o mercado asiático, nós podemos dividi-lo em dois campos. O mercado asiático mais desenvolvido, por exemplo, Japão e Coreia do Sul, e o em desenvolvimento, China e adjacências. Quando a gente olha para Japão e Coreia do Sul, nós vemos uma regulação de natureza europeia, porém um comportamento empresarial mimético do modelo norte-americano. E do ponto de vista da regulação, uma preocupação máxima com o controle da qualidade e da punição de desvios, inclusive de desvios concorrenciais. E esse consumidor da Ásia desenvolvida não é nem o cidadão europeu, nem o cliente rei norte-americano. Ele é um consumidor que busca benefícios, que recebe benefícios deste modelo híbrido entre o europeu e o americano. E já na China e adjacências, costumo dizer, nós temos uma definição estatal da produção, um Estado indutor e interventor, uma regulação interna muito estrita e restritiva e um aparente livre mercado no plano de vista externo. E a cultura do consumidor aqui não é nem do cidadão, nem do rei, nem do beneficiário. É um acesso, um primeiro acesso, é um aprendendo a ser consumidor. Infelizmente, eu não posso falar da África, porque os requisitos para o mercado completo/incompleto ainda não estão presentes em 90% dos países que compõem o continente. Mas chegando no Brasil e América Latina, por aproximação, nós temos um modelo híbrido. Do ponto de vista estatal, um Estado absolutamente regulador aos moldes europeus, um grande comprador e consumidor aos moldes europeus. Em 2022, o Estado, 18% do PIB brasileiro foram compras estatais. Esse é um número que varia entre 17% e 20%. É um Estado, como o europeu, grande provedor de serviços aos cidadãos, entretanto, com serviços de inferior qualidade se comparados aos europeus. E o consumidor brasileiro, apesar de viver neste esqueleto, neste arcabouço de regulação europeia, tem um comportamento muito mais mimético ao norte-americano e não ao europeu. E aqui começam alguns clashes. Há uma certa incompatibilidade entre a regulação e o comportamento de consumo. Dou um exemplo que todos vão identificar rapidamente. Tributação de veículos automotivos. Vale no Brasil a regra europeia. Quanto maior o veículo, mais emissor em CO2 equivalente, maior é o imposto desse veículo, maior é o IPVA. Nos Estados Unidos é exatamente o oposto. Quanto maior o veículo, quanto mais emissor o veículo, mais ele entra na categoria de veículos utilitários e tem a menor alíquota para o cidadão. Por isso, os norte-americanos amaram e amam os SUVs. E o brasileiro imita o comportamento do norte-americano, compra o seu off-road para andar na Avenida Paulista, mas pagando imposto europeu, o imposto mais elevado, né? Proteção de dados, a mesma coisa, uma regra europeia
para um cidadão que tem consciência dos seus dados, que não quer compartilhar os seus dados, que não quer que os seus dados sejam utilizados, por um cidadão brasileiro que está disposto a transacionar os seus dados, assim como o norte-americano. O consumidor norte-americano negocia, vende o sangue, não doa o sangue, vende o sêmen e também vende os seus dados. E o brasileiro, às vezes, entrega esses dados de graça ou em troca de um par de ingressos no Cinemark, porque fez compras no shopping, ele entrega ali todos os seus dados em troca de um par de ingressos. Em síntese, nós temos um consumidor europeu que é educado pelo Estado, um consumidor norte-americano que é educado pelo mercado e um consumidor brasileiro que tem um comportamento americano, responde às regras europeias e tem uma baixíssima educação para o consumo. Conta com um código de defesa do consumidor bastante avançado, especialmente para 30 anos atrás, quando ele foi aprovado, que precisa de adornamentos, porque nem a internet existia, o e-commerce existia à época da aprovação do código, mas que, sobretudo, e não sei se o doutor Marcelo concordará, precisa de adornamentos do ponto de vista processual, porque ele é um diploma legal que privilegia, se não exclusivamente privilegia, o litígio, a judicialização como solução dos conflitos de consumo. Isto gera um custo financeiro e social e emocional que a sociedade brasileira não pode pagar mais. Feitas essas introduções, eu chego, então, finalmente nos claims, porque é a partir desse arcabouço que o consumidor brasileiro vai julgar se uma empresa faz uma afirmação falsa ou verdadeira em relação à sustentabilidade e vai reagir ou não reagir a isso. Eu entendo o fake claim ou o greenwashing como uma prática discursiva e ela é fundamentada numa conclusão das empresas de que os consumidores valorizam atributos de sustentabilidade. Senão, não teria por que fazer um claim verdadeiro ou falso, se o objeto final do mercado, que é o consumidor, não valorizasse. E as pesquisas sustentam essa valorização. Se a gente olhar a pesquisa da Global Scan, em parceria com o Instituto Acatu de 2021, 83% dos brasileiros declararam que querem reduzir a sua pegada ambiental e 3 em 5 brasileiros disseram que estão dispostos a pagar preços superiores pelos produtos se eles forem menos impactantes para o meio ambiente ou socialmente mais justos. Então, como há essa percepção empresarial de que o consumidor valoriza esse atributo, algumas empresas fazem afirmações não verdadeiras, criando uma ilusão aos consumidores e criando concorrência desleal, porque ela não internalizou custos de produção, está fazendo falsas alegações sobre isso, e está auferindo ou tentando auferir ganhos de imagem e aumento das vendas em função de uma coisa que não fazem em detrimento dos seus concorrentes. Então, é um problema não apenas social, mas é um problema concorrencial. E as providências, além das jurídicas e de mídia, a principal, já citada pelo Fabrício, é a regulamentação publicitária, é o CONAR. Eu começo agora uma taxonomia simples de o que eu identifico como espécies de fake claim. Eu não vou mencionar nomes de empresas, mas são todos casos julgados pelo CONAR com o ganho de causa para as organizações que os levantaram, inclusive para a Proteste. Inclusive, tem casos já citados pelo Fabrício. A primeira espécie de fake claim que eu detecto é o descompasso entre um discurso geral e a prática. Pode ser uma afirmação genérica, banco X ou banco da sustentabilidade. Papel higiênico Y ajuda a preservar o meio ambiente. Ou pode ser uma afirmação específica, somos carbono zero. Produto X, 100% madeira reflorestada. Então, são afirmações genéricas, o consumidor não tem nenhum
instrumento para oferir se elas são verdadeiras ou não, e quando estressadas no CONAR ou na justiça, ou mesmo na mídia, elas não são comprovadas. A segunda espécie, mais inventiva, é a propagação de um atributo que não existe no mercado, como se ele fosse um diferencial do produto. Começo citando um caso internacional de uma petroleira latino-americana que inventou os barris limpos de petróleo. Ao ser questionada, ela disse que é porque não foi constatada poluição na extração do petróleo, não houve derrame, o petróleo é transportado em veículos elétricos, e ela chama esses barris de barris limpos. Vindo para o Brasil, 4 casos que nós acionamos e derrubamos no CONAR. Pneus verdes, de uma determinada fábrica para uma determinada montadora, para uma determinada marca. Pneus super verdes. Ou motor sistema Eco e motor EcoBoost. Então, são características que não existem. O que é um pneu verde ainda não foi definido pela indústria. O que é um motor eco não foi definido pela indústria e alguns fabricantes alegavam isso. Terceiro tipo, Fabrício já passou por ele também. Apresentação de característica intrínseca de um produto como se fosse um diferencial em relação aos concorrentes. Água mineral que não contém gordura trans. Isto leva o consumidor a imaginar que os concorrentes dessa água contenham gordura trans. Nenhuma água contém gordura, ou muito menos gordura trans. Aerosol, que não contém CFC. Desde o protocolo de Monterrey, em 1987, nenhum fabricante de aerosol inclui o CFC. E, finalmente, uma categoria um pouco capciosa, que é uma redução de custos do fabricante ou prestador de serviço e externalização desses custos para o consumidor. Eu não te dou a sacolinha porque eu sou ecorresponsável, mas eu vendo a sacolinha a você. Eu não troco a sua toalha todos os dias no meu hotel porque eu sou ecorresponsável, mas você pode pagar por esse serviço de lavanderia. Isso é simplesmente uma externalização de custos. Terminada esse screening do fake claim, existe agora o fake blame. Enquanto o fake claim é uma prática discursiva de um fabricante, o fake blame é uma falsa prática denunciativa, normalmente praticadas por ONGs ou as autarquias, inclusive os PROCONs. Exemplos. Dizer que determinado produto vem de área de desmatamento quando ele não vem, baseado em métodos toscos de georreferenciamento ou maus aplicativos. Dizer que um fabricante disse que um produto era 100% suco e vendeu como 100% suco, enquanto não é 100% suco, sendo que a embalagem é muito clara em relação a isso. Dizendo que um revendedor, uma rede de supermercados, está dando informações nutricionais a mais do que as contidas nas embalagens do produto, porque ela quer vender o seu produto de marca própria, e não porque ela pratica no Brasil o mesmo tipo de prática que ela tem na União Europeia do Nutri-Score, dando ao consumidor mais informações. Tanto o fake claim quanto o fake blame prejudicam os consumidores e prejudicam o mercado, porque desequilibram o jogo da concorrência. E um consumidor que não é formado pelo Estado devidamente, como acontece na Europa, não é formado pelo próprio mercado devidamente, como acontece nos Estados Unidos, não tem como avaliar se uma afirmação de sustentabilidade ou uma afirmação de insustentabilidade são verdadeiras ou não. Falta educação específica para o consumo, falta educação geral, gargalos educacionais, e há a natural assimetria de informações técnicas entre um fabricante, um distribuidor e um consumidor. E isto
deixando já uma provocação para mais tarde, talvez explique por que boas empresas se decepcionam tanto quando fazem pesquisa e o consumidor diz que sim, quer comprar produtos sustentáveis, sim, está disposto a pagar mais por isso, sim, está disposto a levar o sabonete sem o papel celofane, sem a caixa, sem a sacola para ser mais sustentável. E quando esses produtos verdadeiramente mais sustentáveis vão ao mercado, o consumidor não os compra. Entre outras coisas, além da questão de custos, que é default, existe a dificuldade ou a impossibilidade de detectar se as afirmações dos produtores e distribuidores são verdadeiras ou não são verdadeiras. Obrigado, queridos. Você falou. Como você não nos distraiu com os slides, a gente teve que prestar muita atenção no que você disse e ficamos mais pensativos agora no final. Várias pessoas aqui no chat já manifestando preocupações e também elogiando as tuas colocações. Muito obrigado. E daqui a pouco, no final, com certeza, vamos ter aí um bate-bola com perguntas para você também, ou até entre vocês três, que seria fantástico também. Eu agradeço. Eu sou do movimento do MSP, movimento do Sem PowerPoint. Já há muitos anos, sou uma resistência. Nós temos que nos acostumar a isso também, ou desacostumar a ter coisas visuais também acompanhando as falas. Muito obrigada. Doutor Marcelo, por favor, agora estamos... Eu estou aqui de aluno, né? Porque dois professores, né? Queria dar bom dia a todos. Eu fiquei pensando aqui, sabe, por que o Fabrício me convidou para esse painel? Porque, veja bem, você ficar no meio de duas feras assim, né? É presente, né? A gente ganha uns presentes de vez em quando. E aí aconteceu um fato interessante, Henrique. O Fabrício vai ficar com ciúme, mas eu adorei esse negócio de falar sem PowerPoint. Adorei esse negócio. Até porque os meus PowerPoint perto do Fabrício não tinha a mínima condição de competir. Então, assim, são duas coisas que me levaram a abandonar completamente a ideia de colocar um PowerPoint. E aí, na verdade, o que está me animando a poder falar com vocês assim, realmente, olho no olho, é porque talvez o Fabrício tenha me convidado, assim, só me apresentar, porque meu nome é Marcelo Lemos Vieira, eu sou promotor de justiça do meio ambiente, né? Aqui de Vitória, dirigente de centro de apoio. E quando ele me convidou, eu falei, gente, mas essa pegada do consumidor, né? Porque, assim, em que pese essas matérias falarem, evidentemente, uma com a outra, né? Me fala o que não fala com o meio ambiente, né? O que hoje não fala com a questão ambiental. Mas eu acho que o que tocou o Fabrício foi quando a gente teve um evento aqui, eu bati muito na tecla da questão da racionalidade, né? Mudança de racionalidade. E a gente vê esse emaranhado de conhecimento, né? Emaranhado de informações que eles trouxeram aqui. Mas tem uma coisa que me incomoda muito, que eu queria trazer aqui para o debate, realmente eu vou procurar ser o mais vamos dizer assim, simplista possível, porque os dois já esgotaram muito a questão do tema em si, mas tem um pano de fundo que eu acho que tem que ser considerado, né? Não é que eu seja um pessimista, nem que eu seja assim, uma pessoa que não tem esperança na humanidade, não é isso, mas é algo que precisa ser refletido. Nós estamos vivendo uma época do antropoceno, né, onde a gente definitivamente a gente escolheu um dogma, né, como motivo da nossa vida, do nosso caminhar, que é a razão humana, né? Nós colocamos o homem como centro de toda a importância planetária, como centro das nossas decisões, em alguns momentos, inclusive, até afastando a divindade, né, que era um dogma maior, que era Deus, né? E quando a gente faz esse movimento, junto com o movimento industrial, o movimento capitalista, alguns dizem que nós mudamos o nosso chip, né? Houve uma mudança de chip, né? O homem, na busca pela prosperidade, Edgar Morin fala muito bem isso, né? Desse paradoxo, né? O homem na busca da prosperidade, e é claro que essa busca da prosperidade, ela também vinha na busca de você eliminar a fome, eliminar a peste, né? Tivemos momentos difíceis na humanidade, né? As pessoas que foi agora revivido pela Covid-19, tivemos momentos de perda de inúmeros irmãos, né, no planeta. E em busca desse progresso, em busca desse conforto, em busca dessa segurança, o homem, então, passa realmente a fazer essa exploração. E aqui a visão
a visão do ambientalista, né? Assim, a visão não contrário ao consumidor, né? A gente não pode mais fazer essa divisão, não pode mais fazer essa rachadura. Nós temos que unir essas duas matérias, unir esses dois pensamentos. O homem, então, começa a ter um olhar para o planeta, um olhar muito interessante, um olhar que a gente fala que é um olhar objetivo, né? O homem começa a olhar para o planeta como algo a ser explorado, né? Algo para se beneficiar, né? Aí eu costumo dizer o seguinte, é um exemplo muito carinhoso, né? Porque a minha mãe fala assim, poxa, eu lembro lá da minha cidade no interior, quando eu tinha vontade de me banhar no rio, né? de passar a tarde no rio. Hoje a gente olha para um curso d'água, se a gente consegue colocar ali uma usina hidrelétrica, se a gente consegue gerar energia. Então, esse olhar para o mundo fez com que o homem realmente se distanciasse, né? A gente costuma dizer que é o olhar cartesiano, né? Aquele olhar que faz com que a gente olhe para o planeta não mais como um companheiro, não mais como algo vivo, mas como algo a ser explorado. Por que estou dizendo isso? Porque essa racionalidade, né, esse pensamento, essa forma de agir, que transformou todo esse mundo que a gente vive, né? O Fabrício falou bem, né? A gente está aqui rodeado de plástico, eu estou aqui com celular, com aço, né? Nós temos aqui em Vitória o maior porto de minério e de aço do mundo, os dois juntos, né, com o Porto Tubarão. Temos problemas seríssimos com a questão de controle de qualidade do ar, de emissões. Mas como resolver isso, né? Como é que você faz com que a gente consiga permanecer nessa busca pelo esse progresso, né? E, ao mesmo tempo, tentar frear, né, esse avanço sobre o planeta? Eu diria a vocês que eu acho muito difícil, ouviu, meus queridos Henrique, querido Fabrício, queridos participantes, é muito difícil você mudar esse chip, né? A humanidade, ela desenfreadamente, ela virou uma humanidade consumista, consumeira, né? Tem esses dois conceitos, e eu vejo com muita dificuldade a gente conseguir regulamentar um comportamento. Essa que é a pedra de toque, né? Por que eu estou falando isso? Nós que estudamos mais aqui a parte do direito ambiental, o professor Herman Benjamin fala muito isso, né? Que naquela ânsia de tentar frear a atividade econômica ou o capitalismo desenfreado, nós estamos esverdeando o direito. Esverdeando o direito, né? Nós temos uma Constituição socioambiental, nós temos uma legislação que foi colocada de educação para o consumo sustentável, mas a grande questão e a pergunta que fica é: essa legislação, toda essa construção legislativa, constitucional, né? Você vê que o Constituinte de 88 ele foi muito claro, né? Ele disse, olha, todos temos um direito ao meio ambiente sustentável, mas também temos o dever de proteção. A pergunta que eu deixo para a nossa reflexão, será que esse dever, sabe, o Henrique e o Fabrício, será que esse dever ele está realmente... nós estamos encarnados desse dever? Eu diria que não. Eu diria, inclusive, que nós estamos muito longe dessa percepção. E por isso que a gente se depara com esse tipo de provocação, né, dos clientes, porque fica claro que a todo momento a conduta, ainda a conduta sombria em relação às questões que dizem respeito à proteção ambiental. Você vê que enquanto você não tocar o ser humano, enquanto você não chegar e tentar mudar o chip, vai ser muito difícil você conseguir esse tipo de conduta, uma conduta que a gente chama uma conduta verde, né? Esse dia eu vi um professor, que me fugiu o nome aqui agora, porque ele era um nome bem difícil, um israelense. Era muito bacana ele falando do capitalismo humano, de um capitalismo solidário. E aí, talvez, quem sabe, né, esse capitalismo solidário, esse capitalismo humano, que ele quis dizer, fosse aquela racionalidade ambiental do Henrique Leff, do Edgar Morin, porque eles falam o seguinte, porque não há como você imaginar a proteção ambiental, não há como você trazer um equilíbrio entre relação de consumo sustentável se você não tiver um trabalho com essa racionalidade, com esse trabalho local, com esse trabalho de poder fazer com que o homem ele revisite a opção que ele fez há 500, 600 anos atrás. Então, talvez essa seja uma pedra de toque, um ponto filosófico, né, que a gente chama de ethos ambiental, o ethos ambiental, né? E aí, meus queridos Fabrício e Henrique, nós temos um problema seríssimo que chama-se globalização, a universalização.
A partir do momento em que você começa a massacrar as culturas locais, a partir do momento que você começa a universalizar o regramento no sentido de você buscar soluções ambientais, você começa a ter problemas seríssimos, porque você deixa de respeitar o local. E deixando de respeitar o local, você cria realmente um embaraço muito grande no que se diz respeito à observância às regras ambientais. Eu digo isso porque a gente foram citados aí dois mercados, o mercado europeu e o mercado americano, né? E a gente, infelizmente, a gente vê que a América Latina, nós somos esquecidos, né? Existe aí um movimento latino-americano no sentido de você buscar soluções no sentido de proteção ambiental, de uma melhor relação do homem com o planeta, que muitas vezes elas são divergentes de um mercado que precisa e necessita de consumidor e que precisa realmente a cada dia se alimentar. Eu estou falando tudo isso porque a nossa Constituição, né, ela definiu, o Constituinte de 88, ela definiu um dos principais, o seu principal princípio, que é o princípio básico, sabe? Que é o princípio da solidariedade e da cooperação. E o que a gente menos ainda assiste, talvez por um parlamento, que é um parlamento que não é preparado, nós não temos ainda, como na Alemanha, uma exigência de que quando a pessoa ou o candidato, ele se predispõe a ser um representante da democracia representativa, que ele apresente o seu partido ou esse candidato, que ele apresente um projeto ambiental, né? Que ele apresente uma proposta ambiental. Então, o que acontece? A gente fica num país onde nós temos um marco constitucional extremamente moderno, um marco que traz o princípio da solidariedade, da cooperação, no sentido que você buscar forças na sociedade de comum acordo para que haja realmente um avanço no que diz respeito à proteção ambiental e também ao incremento do dever fundamental, mas nós não temos ainda um parlamento que está, vamos dizer assim, em sintonia com essa Constituição. E aí nos cria um vazio muito grande, e aí eu costumo dizer, por isso que eu falei com o Fabrício, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da participação popular. Você vê que já há algum tempo, né, nós temos aí um certo distanciamento, né? Você vê que essas discussões todas que nós temos aqui, com algumas exceções, por exemplo, eu poderia citar os catadores aqui, que são pessoas que, em regra, estão no debate. Em regra, a sociedade ela não participa desse debate. A gente não vê a sociedade participar desse debate. A sociedade me lembra aqui, ó, a gente poder fazer aqui um pouquinho buscar a memória da questão do direito consumidor. Talvez o direito consumidor, um direito de terceira geração, que foi mais badalado no país, né? Não sei se vocês lembram do fiscal do Sarney. Aquilo foi uma coisa sensacional. Aquilo foi uma forma muito inteligente, muito interessante de você afetar a população. Afetar a população no sentido que buscar na população, na sociedade, o apoio suficiente para que você pudesse defender uma bandeira. E a gente ainda não tem a defesa dessa bandeira ambiental, né, embutida na sociedade. Por que ela não consegue, muitas vezes, emplacar? Por que ela não consegue colar na sociedade? Porque nós temos o chip do consumo. Nós ainda temos o chip da racionalidade cartesiana, né? Eu gosto muito da fenomenologia, eu gosto muito daqueles que estão estudando o retorno às coisas a si mesmo, no sentido que, se você for reparar, tudo que a gente defende sobre reciclagem, tudo que a gente defende no sentido de diminuir emissões, a gente começa a voltar no tempo e começa a abandonar algumas práticas. Você vê, né? O ciclismo, né? O que é andar de bicicleta? A não ser você voltar à prática antes de você ter a queima do combustível fóssil. Então, na verdade, quando a gente fala todo esse movimento que a gente está vendo no mundo, e aí eu vou usar aqui, não sei se eu vou ser odiado ou amado, mas eu estou ouvindo, vocês já devem ter ouvido falar muito, eu estou começando a ficar bastante interessado nesse tema, que é no tema do decrescimento, né? O tema do decrescimento. O decrescimento, que não se confunde com parar de crescer ou parar de progredir, é justamente em você emplacar o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. E aí nós discutimos aqui, nós falamos aqui em planos de sustentabilidade, e a pergunta que eu faço é: será que as pessoas sabem ou têm a mínima ideia do conceito de sustentabilidade? Se você chegar no seu prédio, descer no condomínio, né,
como, né, todo mundo hoje é amigo do meio ambiente, todo mundo fala em sustentabilidade. Se você perguntar para uma pessoa assim, o que é sustentabilidade? O que você entende por ser sustentabilidade? E aí eu gosto muito de um conceito do professor Juarez Freitas, ele trata da homeostase, né, que é o equilíbrio. Né? O que é assim, sustentável? O que é se comportar de forma sustentável? Isso em todos os setores, seja a indústria, seja o serviço, seja a sociedade, é você buscar ter uma conduta em que você utilize os bens naturais, em que você avance na natureza à medida em que você possa deixar para as gerações futuras uma qualidade de vida igual ao melhor que você vive. Aí a pergunta que eu faço, a humanidade tem se comportado dessa forma? Você, quando faz a sua escolha para a compra de um automóvel, compra de um iPhone, quando você vai trocar o seu imóvel, quando você vai no supermercado fazer compra, você age dessa forma, você tem essa racionalidade. Então, por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque todos esses mecanismos que estão, evidentemente, todos muito bem-vindos, ESG, todo movimento, todas as transformações que estão acontecendo nas corporações. Eu assisto aqui, nós temos aqui o Plano Diretor Ambiental da Vale, a SEAC no Porto, nós temos um programa muito interessante aqui também da ArcelorMittal, no sentido de recriar toda uma cultura interna das empresas. Porém, se nós não mudarmos o comportamento da sociedade, se nós não revivermos, se nós não refletirmos esse comportamento, a gente não consegue, por mais que a gente esverdie o direito, por mais que a gente traga toda essa gama de conhecimento fantástico para os nossos colegas de mesa disseram aqui antes, a gente não consegue afetar as pessoas. E aí vem algo um pouquinho mais grave, né? Aí vamos para o Brasil, vamos falar aqui na nossa realidade. Que a gente costuma estar trabalhando um pouco esse viés, que é a questão da justiça ambiental, justiça socioambiental. O Fabrício tem colaborado bastante com a gente no Ministério Público, tem falado muito com a gente aqui. Como que você leva a consciência ambiental? Porque não é só a educação, é a consciência, né? É mudar a racionalidade, o pensamento. Como é que você leva a racionalidade ambiental para pessoas que não têm saneamento básico? Como é que você leva a consciência ambiental para pessoas que têm que receber cesta básica? Então, junto com esse movimento de proteção ambiental, junto com esse movimento de mudar um comportamento de consumidor, tornar esse consumidor sustentável, nós precisamos diminuir a diferença. Nós não vamos conseguir avançar. E digo mais a vocês, todas as catástrofes ambientais que estão sendo projetadas, elas afetam em cheio os vulneráveis. Talvez nós que estejamos aqui nesse encontro hoje não sejamos tão afetados, porque talvez estejamos em bairros planejados, estejamos com a nossa rede de saneamento funcionando, mas aquelas pessoas que estão em lugar de risco, pessoas que não têm condições dignas de vida, e a Constituição Federal ela deixou bem claro tanto a questão que envolve o meio ambiente, quanto a questão que envolve as questões de consumidor, que o principal princípio que nós temos hoje é a proteção da dignidade da pessoa humana. Então, e aí eu já vou me encaminhando para o final, é dizer o seguinte, nós só vamos conseguir realmente que não existam mais claims de sustentabilidade fake, nós só vamos, talvez, ter sucesso realmente em que o mercado ele comece a falar realmente, verdadeiramente, uma linguagem verde, quando nós conseguimos afetar a racionalidade. Se você perguntar para mim se eu tenho a fórmula, não tenho a fórmula. Na verdade, quando eu faço essa pergunta, eu confesso a vocês que eu tenho uma dificuldade de acreditar que isso seja possível. Porque quem leu lá aquele livrinho básico lá, que virou cabeceira do Homem Sapiens, né, de Yuval Harari, ele deixa muito claro, né, que nós, homens sapiens, essa nova, de 35 mil anos para cá, esse novo homem, ele, por natureza, ele é um homem predador. Por natureza, a gente tem por costume degradar o meio ambiente. Veja que nos primeiros anos, Fabrício e Henrique, nos primeiros anos em que o homem saiu da África e avançou para a Austrália, nos primeiros 2, 3 mil anos, ele conseguiu dizimar todos os mamíferos acima de 50 quilos. Todos. Então, assim, é da natureza humana ele avançar sobre o planeta. Então, o que nós estamos assistindo de degradação, o que nós estamos assistindo de aumento de temperatura,
do que nós estamos assistindo de dizimação da fauna, 2/3 da fauna está para ser extinta. Tudo isso nós estamos assistindo não é definitivamente algo que acontece apenas com a Revolução Industrial. É algo que está no DNA do Homo sapiens. Então, nós precisamos, todos nós, quando nos debruçarmos nessas matérias, nós temos que começar a preocupar com o ser. Com quem nós estamos lidando? E aí, por último, a reportagem que teve agora, semana passada, que é assustadora, foram apreendidas aqui no Paraná, não sei se vocês viram, 23 toneladas de barbatana de tubarão. 23 toneladas. Para onde isso estava indo? Para o mercado asiático. Aí eu pergunto a vocês, a gente faz um esforço enorme de reciclagem, a gente faz um esforço enorme para construir a legislação, a gente faz um esforço enorme para poder fazer um trabalho assim no sentido de buscar realmente uma eficiência, a entrega desse direito fundamental, e eu pergunto a você, como que você lidar com isso? Então, me parece, e aí eu vou concordar mais uma vez com o Edgar Morin, que o que se precisa é uma consciência planetária. Eu acho que os povos, e aí nós tivemos o evento de Estocolmo, né, que foi o grande pacto, né? O evento de Estocolmo, você vê que foi em 72, né? Recente, né? É uma coisa, a questão ambiental é muito recente, muito nova. Nós precisamos repactuar Estocolmo, em que pese todos os eventos que vierem depois, mas o Estocolmo foi o pacto em que nós reconhecemos a defesa do direito ambiental como um direito humano. E aí nós temos um problema, que esse pacto e essa forma de defender a criação de direito fundamental, meus queridos colegas de mesa, é um direito ocidental. Ele não é estendido ao Oriente. Então, nós precisamos, definitivamente, derrubar fronteiras, né? Eu tive a oportunidade, já encerrando para encerrar mesmo, eu tive a oportunidade de visitar o Catar, né? Porque, como um bom flamenguista, a gente segue o Flamengo, né? Apesar de ontem ter tomado uma goleada, mas são coisas que dá e passa, né? Igual dor de cabeça. E lá no Catar, eu levei minha filha, né? Minha filha, a gente faz assim, a gente vai catequizando os filhos, né? Então, minha filha, ela querendo ou não, ela é uma ambientalista, mesmo ela não querendo, ela que traste de virar uma ambientalista. E lá no Catar, digo a vocês o seguinte, eu me senti a pessoa mais triste, uma das fases, um dos dias mais tristes que eu vivi. O mercado municipal do Catar tinham toda a nossa fauna silvestre, toda, vendida à luz do dia, sem o menor constrangimento. E eu filmei, mandei para os colegas do Ministério Público Federal, tentei encaminhar para o Itamaraty, porque é inadmissível, né, que um país que se diz nação se comporte dessa forma, de uma forma tão desrespeitosa, né? E sendo que eles sabem que nós temos turistas lá, turistas brasileiros, turistas... Então, veja bem, a questão é muito mais profunda. Então, assim, eu não sei se eu aqui fui muito dramático, né? Mas eu preciso trazer isso para vocês. A questão foge simplesmente das relações de consumo, a questão foge, muitas vezes, do comportamento da empresa A ou empresa B. O problema está no ser humano. Então, nós precisamos, enquanto professores Henrique, professor Fabrício, nós, quando fizermos nossos eventos, a gente tem que começar a trazer pessoas que falem sobre o ser humano, o comportamento do ser humano. E aí, só para terminando, penso eu que a questão do consumo e agora para a questão da tecnologia, né, os jovens, eu tenho um sobrinho que é uma pessoa maravilhosa, mas o menino não consegue sair 24 horas no celular, né? Há uma quantidade de informação que chega para ele ali. A gente não sabe quem é esse novo homem que está chegando agora, né? Eu espero que ele não continue sendo esse homem cartesiano, que ele possa ser um pouco mais sensível e que a gente consiga realmente chegar, né, no ser humano no sentido que ele reflita, que ele precise realmente mudar o seu comportamento para que a gente possa ter realmente uma efetividade real, né? Assim, de forma que a gente possa ver resultados no sentido da proteção ambiental. Eu falo isso porque todos os índices que chegam para a gente, vocês são testemunhas disso, todos os índices que chegam para a gente da ONU, né, do PNUMA, são índices preocupantes, né, do aquecimento global, da questão que envolve a pobreza, que tem muito a ver, as ODS, né, as 17 ODS, todas muito atrasadas no mundo, né? Um Estado, aqui, me desculpe, não é política, é só uma observação, o Estado, como o Estado americano, retrocedeu 4 anos na sua política de mudanças climáticas. Então, nós precisamos realmente ter uma visão global
e perceber que nós temos aí um caminho longo e difícil, porque nós precisamos mudar a nossa racionalidade, em vez de uma racionalidade cartesiana, uma racionalidade objetiva, para uma racionalidade mais ambiental, mais humana. A gente precisa desvelar essa humanidade e ver o planeta como outro, tratar o planeta como outro, né? E não o planeta como algo a ser explorado. E o planeta tem muito a oferecer. Tanto tem, ele está até hoje aturando a gente aqui, né? Está nos abraçando aqui, não sei até quando, mas está nos abraçando aqui. Então, aqui essa é a minha contribuição. Eu sei que talvez tenha fugido um pouco tecnicamente, né, do que foi proposto, mas é porque eu sempre olho nesse pano de fundo, né? Eu me sinto nessa obrigação de trazer essa reflexão para os colegas que trabalham no consumidor, para o Fabrício, que também está nessa parte da reciclagem. A reciclagem, por si só, para mim, talvez seja um dos pontos de partida de mudança dessa racionalidade. Se nós nos comportássemos de forma a pensar de forma reciclada, ou seja, eu só posso utilizar aquilo que eu vou usar, né? Eu só posso realmente dar um passo se eu não ferir o direito ambiental do outro, talvez um dia a gente consiga realmente esse equilíbrio entre proteção ambiental e atividade econômica. Obrigado e desculpa um pouquinho pela delonga. Imagina, imagina, estamos aqui todos aplaudindo. As três, né? As três contribuições e a sua, doutor Marcelo, agora também no sentido de ter a gente muito preso aqui à tela, escutando e compreendendo a responsabilidade de cada um de nós, né? Eu vi aqui no chat, mas precisa do envolvimento do governo, sim, mas sem as empresas não vai, tá? Mas e sem a gente mesmo, né? Precisamos ter milhões de sapatos para sermos felizes, ou o celular, o último modelo do iPhone para não ficar para trás na obsolescência percebida, né? Que de todos os tipos de obsolescência talvez seja a mais dramática, né? A pressão do grupo pelo consumo, pela aquisição de algo que o anterior ainda cumpria muito bem a função, mas somos aí convencidos por uma série de razões. Agora, eu vi a minha filha, coitada, sofrendo essa semana por causa dos ingressos da Taylor Swift. Eu não acredito como deixaram... Ela não, né? Mas várias amigas dela faltaram na escola para poder ficar online ali a partir das 10, na fila de milhões de pedidos. Tá algo muito errado nisso. Assim, mas é uma questão pessoal minha. Henrique, eu vi que você fez muitas anotações aí enquanto o doutor Marcelo falava, Fabrício com certeza também. Não sei se vocês querem fazer uma réplica, tréplica entre vocês, antes da gente abrir aqui ao público, que também já demonstrou, algumas pessoas já levantaram as mãozinhas e fizeram colocações aqui no chat. Vai lá, Henrique, você primeiro. Olha, eu fiz realmente muitas anotações. O doutor Marcelo expandiu para uma questão filosófica e humanística, que, obviamente, eu não conseguiria comentar num breve período, mas eu anotei 2 ou 3 tópicos que eu acho que valeriam a pena. A questão da globalização. A gente vê um desequilíbrio, inclusive demográfico, no mundo, que não é politicamente correto tratar, mas ele existe. 2 países, Índia e China, somados, têm mais de 1/3 da população global, porém com comportamentos de consumo absolutamente diferentes. Quando a gente vai a Paris ou vai a Nova York, vê aquela fila imensa de chineses na porta das lojas de luxo, dando vazão a um consumo represado. E durante décadas, ou não havia dinheiro no mercado interno, ou não havia autorização para que as pessoas viajassem e comprassem aquilo que elas querem comprar. Por outro lado, nós temos a Índia, que é a maior população global, com uma outra cultura, uma cultura positiva do ponto de vista da espiritualidade, talvez não positiva do ponto de vista das castas sociais intransponíveis, mas a gente não vê os indianos fazendo fila para comprar na Louis Vuitton. A gente vê os indianos fazendo fila no MIT, em Harvard, para fazer pós em inteligência artificial e etc. Então, as culturas refletem a maneira de consumir, não há dúvida. O Brasil, como já tentamos configurar, está neste meio de caminho entre um europeu cidadão e um americano consumidor ávido. O mundo não comporta 8 bilhões de consumidores no molde americano, e também nunca teremos 8 bilhões no molde
mais etéreo, espiritualizado do indiano. A gente tem que encontrar um equilíbrio. Aí eu chego no segundo tema, a partir do Dr. Marcelo, é como mobilizar as pessoas, né? Eu acho que a comunicação tem um papel fundamental e que nós estamos errando muito na comunicação. Essa implosão do submarino com os milionários que foram ver o Titanic são mais uma prova de que as pessoas se movem pelo desejo e não pelo medo. Se fosse pelo medo, cada um deles assinou um termo de consentimento que na primeira página tinha 4 vezes a palavra morte. E eles assinaram e eles desceram quase 4 quilômetros para ver o Titanic num equipamento notoriamente precário. Então, falar que com o aquecimento global, o derretimento das calotas polares e o aquecimento das marés, Tuvalu vai afundar, infelizmente, não mobiliza ninguém. Ninguém sabe onde é Tuvalu. Os diplomatas da ONU riem se você falar isso, porque a população é tão pequena que pode transportá-la para Paris, para Londres, para onde ela quiser morar. Agora, se nós dissermos que com o aquecimento das marés não vai ter mais bacalhau, lagosta e camarão, talvez aí as populações se mobilizem, porque isso toca o sentido do desejo. E, finalmente, meu último gancho aqui de anotação, voltando aos claims de sustentabilidade, é um problema de branding, também um problema de comunicação. Enquanto as empresas deveriam focar no seu consumidor e no seu produto, elas estão focando em coisas que elas não fazem, ou até podem vir a fazer, mas está fora da sua essência. Então, depois de vender para as empresas consultoria para definir direcionadores estratégicos, missão, visão e valores, para definir posicionamento de marca, agora a indústria do posicionamento está vendendo às empresas que elas têm que definir um propósito. Você chega para uma empresa de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, que está na 3ª geração familiar, que vem dos fundadores, e diz para ela que ela não tem propósito. Enquanto ela não definir um propósito, ela não vai progredir. Que quando ela definir um propósito, ela vai ter um posicionamento de marca único, inigualável, incomparável e etc. E aí, R$1 milhão depois, você entrega para ela um posicionamento igualzinho a todas as outras empresas. É salvar o planeta, é a diversidade, é a inclusão. Causas fundamentais que toda empresa tem que abraçar, mas propósito da empresa é o seu consumidor. Por incrível que pareça, o propósito da empresa de sapatos é fazer sapatos com menor impacto ambiental, com a maior inclusão social, com respeito ao meio ambiente e também aos seus acionistas, porque aquilo é um negócio. Se essa empresa de sapatos fizer sapatos da melhor forma que ela souber e puder fazer sapatos, isso é uma contribuição maior do que ela se intitular, né, Sapatos Tarantini ou Sapatos da Sustentabilidade, que é uma coisa que não quer dizer nada. Uau! Não, eu estou muito feliz aqui pelo encontro. Eu acredito, a gente não combinou, né? A gente falou, vamos fazer, e falou, não, só vamos. Acho que como o próprio Dr. Marcelo colocou, o Dr. Henrique também, falou, não, vamos. E se tivesse combinado, talvez não tivesse dado tão certo, né? A cadência da abordagem, né? Talvez aqui o olhar de mundo de cada um, né? Que são complementares e que permitiu trazer um olhar do tema num viés, né? Regulatório, numa abordagem internacional, numa abordagem humanista. Então, assim, não tem nada o que falar aqui, Sônia. Eu acho que, no fundo, quem está aqui, né, e talvez esteja participando de um bate-papo que talvez eu, aí, já com 25 anos de atuação, não tenha visto ainda, né, com esse detalhe. Então, acho que foi muito aqui proveitoso, né, pelo olhar que cada um trouxe, pela forma da abordagem, pela experiência nas diversas frentes. Então, o protesto dispensa apresentação. E acho que o doutor Marcelo, sem dúvida alguma, o convite foi por ser uma referência do Ministério Público na pauta ambiental, e a gente vê o Ministério Público preocupado com as questões ambientais e como tratá-las, né? E aí preservando a sustentabilidade, o desenvolvimento, conciliando
né, e trabalhando no interesse da coletividade. Sem dúvida alguma, acho que para o encontro aqui da rede, a gente foi muito feliz, né, com a participação deles. Eu não tenho nenhum comentário, só aprendi. Foi show. Que bom que a gente tem o final de semana para digerir também todas essas informações. As pessoas têm perguntado aqui se vamos disponibilizar a tua apresentação, especialmente Fabrício, né? Porque os demais, o Henrique e o Dr. Marcelo fizeram sem MSP acompanhamento. aí, a turma do MSP. O MSP. De qualquer maneira, vamos subir também a gravação no YouTube, então estará disponível para várias revisitar e assistir novamente e refletir novamente sobre essas várias mensagens. Temos duas pessoas que levantaram a mão aqui pela ordem. Eu vou permitir que Letícia pergunte primeiro e em seguida a Isabela. E aí já estamos quase que nos aproximando do final aqui das 11h30 que pedimos aí a abertura da agenda de todos. Pode falar, Letícia. Se você está falando, não a ouvimos. E se estiver sem áudio, talvez a Isabela... pode falar, Letícia. Pelo menos você meio que abriu... Isso, pode falar, pode falar. Perdão, eu desativei a câmera aqui, porque acho que o sinal da internet está ruim. Primeiro, obrigada por poder participar de um evento que trata de um assunto que é novo, né, com essa abordagem de claims de sustentabilidade. Então, obrigada muito pela exposição de todos. Vou me apresentar rapidamente e sigo para a pergunta com vocês. Eu sou advogada, trabalho com direito do consumidor e com marketing de sustentabilidade há mais de 10 anos, tá? Sou autora do livro Greenwashing, Direito do Consumidor, que tratou dessa pauta aí ali pelos anos de 2017 e 2019, por isso eu fico empolgada de ver um evento trazendo esse tema, né? Bom, além de advogada, eu sou fundadora de uma empresa que se chama Central 12, que conecta justamente as empresas aos consumidores para ajudar as empresas a mostrar para os consumidores, de acordo com as normas globais de comunicação e transparência, o valor dos investimentos sociais e ambientais que as empresas têm feito nas cadeias de consumo. E conversando com mais de 100 empresas de diversos segmentos, eu vejo que muitas empresas têm um posicionamento de que já comunicam questões de sustentabilidade, e, apesar de a gente dizer que essa comunicação ainda não está de acordo com essas normas globais, né, de comunicação de sustentabilidade e transparência, as empresas não sentem que é uma urgência trazer uma informação mais qualificada, mais transparente, com comprovação e etc. Então, indo ao ponto, minha pergunta é: como que o Ministério Público e como que a Proteste tem atuado para mostrar para as empresas que claims de sustentabilidade são uma excelente oportunidade, cumpre o papel pedagógico da empresa, vende os produtos, mas tem que ser feito com responsabilidade de acordo com as normas que já existem. Há uma atuação do Ministério Público investigativa nesse sentido, há uma atuação da Proteste lado a lado das empresas para incentivar esse claim de sustentabilidade de forma responsável? Obrigada. Marcelo. Bom, eu como falei no começo, né, eu estou aqui em Vitória, a gente trabalha na promotoria de meio ambiente. Né? Não sou o promotor do consumidor aqui de Vitória. Mas nós temos aqui os colegas que trabalham na promotoria e por incrível que pareça, quando eu entrei em contato com eles, até para poder ver a matéria, né, é uma matéria muito nova, muito recente, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou me comprometer com o Fabrício, aí, com o pessoal aí, eu vou ver o levantamento, o que é Vitória, né? O que é a promotoria, né? Porque eu não posso falar em nome do Ministério Público brasileiro, né? Mas o que a promotoria ela tem rastreado, né? O trabalho que ela tem feito. Poderia até antecipar para vocês que eu diria que é um novo foco do Ministério Público e provavelmente que essa promotoria do consumidor deverá trabalhar em conjunto com a promotoria do meio ambiente por causa dos conceitos que envolvem, um pano de fundo muito ambiental.
Então, eu vou ficar aí para encaminhar isso direitinho e posso também ver com a colega, que ela tem uma ramificação brasileira, o que o Ministério Público... Você tem uma orientação no Brasil, né? No Ministério Público brasileiro, no sentido... não digo de combater, né? Como eu até deixei de falar na minha fala, eu gostei muito da fala do professor Henrique, quando ele fala da necessidade da autocomposição, né? Não tem um olhar de você investigar, mas no sentido de você talvez buscar para o diálogo, né? E tentar adequar melhor essa linguagem, essa comunicação. Acho que nós precisamos, na verdade, de um alinhamento entre atividade econômica e proteção ambiental. Então, eu vou conversar com a colega e encaminho para depois para vocês aí ver como que nós estamos fazendo em Vitória e se existe um trabalho no Brasil alinhado, no sentido de você estar buscando uma estratégia para trabalhar, eu não digo no combate, mas na orientação a possíveis fakes, né, dos crimes de sustentabilidade. Maravilha, obrigada. Henrique, você gostaria de complementar? Sim, obrigado. Primeiro, quero dizer que a Letícia é muito competente, tanto em direito do consumidor quanto em sustentabilidade. Foi uma pessoa que eu tentei muito trazer para a minha equipe uns anos atrás, mas ela sabiamente resolveu empreender e começou esse negócio fantástico que é a Central 12. Respondendo a Letícia, foram 3 estágios, quer dizer, estão sendo 3 estágios. Até uns 5 anos atrás, nós atuávamos só pela dor, que era denunciando no CONAR o que entendíamos como fake claim. Depois abrimos um canal mais direto com as empresas. Então, antes de qualquer denúncia, apresentamos os nossos estudos e testes, quando é um caso de um produto testável, sempre feito em laboratórios acreditados, e tentamos dialogar antes de tomar qualquer atitude. Recomendamos mudanças de rotulagem, de comunicação e etc. E agora estamos entrando aí numa fase mais proativa, tentando desenvolver selos e certificações em parceria, por exemplo, com o Inmetro, que é uma conversa que está bem avançada, ou em parceria com o mercado, com a própria Central 12, que a gente tem uma conversa, mas sempre enfatizando o diálogo e não a denúncia e não o judiciário, porque faz 30 anos que a gente está tentando esse caminho e ele já mostrou que tem limites muito sérios. A gente vai ter que chegar num pacto social entre regulador, empresas e consumidores e tirar do papel os últimos 2 artigos do Código de Defesa do Consumidor que estimulam as convenções coletivas de consumo, que diz que em casos em gray areas, representações de consumidores e representações empresariais podem chegar a um acordo que será homologado e terá força de lei. Nem tudo precisa virar um processo e abarrotar o judiciário. Eu não tenho dados atuais, mas 5 anos atrás, 40% dos processos da justiça brasileira eram, direta ou indiretamente, ações consumeristas. Não podemos mais conviver com esse preço. Obrigado. Obrigada, Henrique e Letícia. Espero que tenha sido respondida. Temos aqui a Isabela ainda e a Monique. Já estamos passando um pouquinho do horário, se permitirem mais 2, 3 minutinhos e aí encerramos. Mais perguntas podem ser feitas depois, por favor, pelo e-mail, pelo WhatsApp. Formas não faltam e aí encaminharemos aqui aos nossos convidados. Mas pode falar, Isabela. Obrigada, prometo que eu vou ser bem breve, tá? É um prazer estar aqui nesse evento, principalmente eu vi o Fabrício, eu sigo ele no LinkedIn, ele é um cara extremamente competente, se eu puder, quando crescer um pouco dele, eu já vou ficar muito feliz. Gosto muito dos artigos dele, ele é um cara bem inteligente, eu agradeço ao Henrique e ao Marcelo também. Marcelo, sinto muito por você ser torcedor do Flamengo de verdade, assim, tenho muito dó de você. Mas, enfim, eu tenho 2 perguntas, na verdade. Uma é mais geral para vocês. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito dessa BNT PR 2030, se vocês acham que é questão de tempo das empresas poderem incorporar o ESG dentro delas. E uma direcionada especificamente ao Fabrício, na seguinte questão de consumo, né? Eu, como consumidor, eu sempre procuro entender
onde eu vou descartar o meu resíduo, né? Principalmente questão de maquiagem, de esmaltes, por exemplo, né? Porque eu gosto bastante dessa área de cosmético. Queria saber com eles tem alguma resolução, algum decreto que fala onde que a gente deve descartar, porque eu já tentei entrar em contato com muitas marcas e muitas delas não me retornaram ou não têm algum conhecimento sobre como descartar esses resíduos. Bom, já vou embalar aqui. Isabela, obrigado pelo comentário, pela generosidade. Eu concordo contigo quando você fala do Marcelo. Eu também já falei para ele que tem um mundo infinitamente melhor verde por aí, mas não vou entrar nesse detalhe. Mas o da BNT, eu entendo como é um orientador, é um guia. Eu gosto muito das práticas recomendadas 2030, porque acho que eles foram felizes em consolidar no único documento possíveis práticas relacionadas ao ESG. Ela não direciona para nada, porque daí vai depender da matriz de materialidade, do caso concreto, porte da empresa, mas acho que o material foi feliz em consolidar um conjunto de práticas e, na minha opinião, ajuda. Eu acho que tangibiliza o ESG, porque a gente sempre ouve ESG daqui, dali e tal, e fica, às vezes, muito etéreo, e acho que ali eles conseguiram botar num documento e trazer o que é. O que vai acontecer daqui para frente, a gente não sabe ainda, em medidas de certificação, mas eu acredito que a norma, as práticas, o documento em si, a PR 2030, ela é interessante, importante para quem quer se sensibilizar ou entender o tema. E com relação ao consumidor, boa pergunta. Vamos lá. A logística reversa é a obrigação das empresas, e elas podem fazer de algumas maneiras. Pontos de entrega voluntário, que é o que você acabou pesquisando e acabou não localizando, e outra forma é o apoio às cooperativas de catadores de materiais recicláveis. O setor de cosmético tem o sistema de logística reversa referência, não só no Brasil como no mundo, premiado inclusive pela ONU, que chama Mãos para o Futuro. Mas qual que é o racional? Eles investem fundamentalmente em cooperativas. Os PEVs deverão vir ao longo do tempo, porque o PEV, Isabela, não ajuda com volume. Lamentavelmente, boas consumidoras como você, que quer participar do processo, hoje é um número pequeno, e essa infraestrutura toda tem um custo. Então, a opção hoje para viabilizar o retorno tem sido trabalhar fundamentalmente com cooperativas e organizações de catadores e catadoras de materiais recicláveis. E, naturalmente, que tem um olhar social, que é poder ascender essa população dentro de remunerações mais justas do que anteriormente. Eu acompanhei, só para fechar aqui, o programa anteriormente, cooperativas cujo catador tinha uma remuneração, uma distribuição de 400, 500, 600 reais, e depois que o programa acabou apoiando, nós estamos falando de 1.200, 1.300, 1.500. Nós estamos falando de dignidade, acho que o Dr. Marcelo trouxe isso, né? A dignidade da pessoa humana. Então, mais em breve teremos descarte na coleta seletiva, minimamente, acho que já é um belo de um caminho, tá? E prazerzão conhecê-la. Temos aqui algumas perguntas ainda. A Sofia da DAO também quer saber se tem alguma distinção com relação a B2C, né, ou B2B, se as empresas B2B também são obrigadas a seguir essas recomendações, essas indicações na comunicação dos seus claims. Talvez Henrique esteja a postos para responder. Mas com certeza. Só que a natureza desse compromisso é diferente. Normalmente ele está atrelado ao compromisso das empresas compradoras. Eu vou dar um exemplo da CPFL Energia, onde eu trabalhei durante 10 anos. Todos os fornecedores assinam anexos aos seus contratos, respondendo aos compromissos empresariais da CPFL em matéria socioambiental. Compromissos legais e compromissos voluntários da empresa, e são sujeitos à auditoria. Então, o B2C é muito mais direto, dentro daquela lógica produção, compra, uso e descarte que o Fabrício explicou tão bem. Enquanto isso, o B2B está sujeito a uma lógica de cadeias de valor, aonde quem não responde a condicionalidades de sustentabilidade hoje em dia corre sério risco de ficar fora do mercado, em função de fornecer para empresas grandes que têm compromissos sólidos. Perfeito, obrigada.
Olha, assim, eu não posso agradecer o suficiente. Fabrício, eu não sei se você está falando ou só mexendo. Tá bom. Estou pensando, falando sozinho. Já... Tá certo. Eu só tenho a agradecer aqui aos nossos convidados, Fabrício, Henrique, Dr. Marcelo. Foi um banho aqui de reflexão para todos nós, um banho de realidade. Eu acredito que vários aqui têm mais perguntas e colocações a fazer. Eu acho que teremos que repetir em breve algo semelhante. Obrigada demais pelo privilégio de tê-los aqui, também a todas as pessoas que nos doaram o seu tempo aqui nessa palestra. À disposição para seguirem utilizando os ambientes da rede para avançarmos nesse debate tão importante. Os contatos estão aqui, o site, subiremos no YouTube em seguida a gravação, também temos aí atuação no LinkedIn, no Instagram, enfim, não hesitem em entrar em contato e avançarmos, inclusive com sugestão de novos temas em reuniões futuras. Agradecer demais e desejar aí uma excelente sexta-feira, um final de semana a todos. Ótimo fim de semana. Dr. Marcelo, obrigado. Henrique, Sônia, obrigado. Amigos. Se cuidem. Obrigado. Bom fim de semana. Um abração. Obrigado a todos. Um abraço. Abraço.